Bíblia no Salmo 146, são os últimos salmos aqui deste livro, e nós estamos caminhando rapidamente para o final. Os últimos salmos, essa coletânea aí de mais 5 salmos, são chamados salmos de louvor. É uma coletânea, nenhum deles agora mais é salmo de Davi, o último foi o que nós acabamos de falar semana passada. O Saltério termina com essa coletânea de 5 salmos que fazem junção, eles começam, cada um dos salmos, algumas versões não fizeram dessa forma, mas o certo é que cada um dos salmos termina, começa com a palavra aleluia. Na versão que eu tenho aqui, todos começam, o versículo 1 de todos até o final começa com aleluia. E o que é a palavra aleluia? Uma palavra muito usada hoje, muito falada, não é, em cultos e em tantos meios, mas pouco compreendida. Alelu significa louvado seja. Essa é a dinâmica da palavra hebraica alelu. E Iá, esse Iá no português seria só a letra I, a letra A, mas em hebraico seria aí o Y, o A e o H. Esse Iá é uma contração do nome de Deus, Yahweh, Yahvé. Então, quando alguém fala Alelu, Iá está dizendo louvado seja Yahvé, louvado seja Deus. Essa é a dinâmica, esse é o sentido da palavra aleluia. Por isso que não se deve brincar com essas expressões, porque ao longo de toda a Bíblia, para vocês terem uma ideia da seriedade dessa palavra, que é tão banalizada hoje, e entram em brincadeiras, até os crentes muitas vezes brincam com essa palavra. Não faça isso. A Bíblia toda, ela vai aparecer nos 66 livros apenas em 2 livros, em toda a Bíblia. Livro de Salmos, essa palavra vai aparecer cerca de 20 vezes apenas. A partir do Salmo 104 em diante, somente do 104 em diante aparece 20 vezes a palavra aleluia, ou seja, louvado seja Deus. E fora o livro de Salmos, o único livro que aborda novamente essa palavra é o livro de Apocalipse, no capítulo 19, que vai fazer menção 3 vezes à palavra aleluia. Sempre com a mais profunda reverência. Cada um desses salmos vai numa dinâmica, assim como o livro de Apocalipse, o final da história, mostrando que Deus deve ser louvado. O tempo hoje não me permite, mas cada um dos salmos tem um foco de adoração. Cada um deles vai falar de de alguém que deve louvar a Deus. Ora vai dizer: anjos, louvem a Deus; natureza, louvem a Deus; povo de Israel, louve a Deus; minha alma, louve ao Senhor. Então você tem essas dinâmicas mostrando que Deus deve ser adorado. E quando você se depara com esse termo, Deus seja louvado, você então tem que perguntar por quais razões. A Bíblia revela razões profundas pelas quais o nosso Deus deve ser adorado. Então o Salmo 146, versículo 1 a 10, vai mostrar algumas razões, não é, por meio da Escritura, apresentar razões para glorificarmos a Deus. E essas razões vão ser vistas, eu não vou ler o Salmo de pronto por causa do tempo, mas vamos, à medida que formos lendo o Salmo, lidando com as razões para isso. Primeira razão para louvar a Deus, vamos ver 4 nesse salmo. A primeira delas aparece aí: porque devo glorificar, porque eu devo louvar, porque eu devo enaltecer o nome de Deus. A primeira razão é apresentada no versículo 1 até o verso 4. O nosso Deus é um Deus eterno. O nosso Deus é um Deus eterno. Na história dos diversos imperadores romanos, quando você lê a história de Lúcio VII Severo, quem já assistiu o filme Gladiador, Lúcio é aquele menininho que vai continuar depois que o Máximos e o Cômodo lá tem uma batalha, eles morrem. E Lúcio VII Severo, ele vai se tornar realmente um grande imperador. Ele vai apagar tudo de mal que Cômodos fez, Cômodos, que era filho de Marco Aurélio.
E Cômodo teve um tempo como imperador, como César, de muita devassidão. E Lúcio, que assume o seu lugar, procura, dentro da sua possibilidade, acabar com tudo que o Cômodo fez de errado, Cômodos. E ele se torna um imperador grande, um grande guerreiro, um homem muito importante, conquistou o mundo da sua época. Diz a história que quando ele estava próximo de morrer, ele pediu para que fosse trazida até a sua presença uma urna onde o seu corpo seria colocado, os seus ossos seriam colocados. E ele olhou para aquela urna, para aquele ossuário, aquele ossário, aquele simples caixote, e ele disse: ó pequena caixa, este mundo não pôde me conter, esse mundo não era suficiente para mim, mas você vai conter aquele que não foi suficiente para esse mundo. E é interessante a frase dele, por volta do ano 175 depois de Cristo, ele se deparou com a realidade que todos nós temos. Por maior que você seja, por mais importante, ou por maiores os feitos que você conquiste nessa vida, um dia, toda a glória que você venha a obter vai passar. Tudo que você fez, porque você é mortal, você é finito, e o seu corpo vai ser colocado numa caixa, e depois vai se desfazer com o pó da terra. E a Bíblia procura mostrar isso neste salmo para nos lembrar que Deus merece ser adorado porque Ele é eterno, no sentido de que não tem começo e não tem fim. Ele não termina. Nós aqui temos que lidar com essas situações. Deus pode te abençoar e você se tornar muito famoso, mas um dia tudo isso vai passar e as pessoas, poucos vão se lembrar de você e outros vão ser completamente esquecidos na história. Então você deve louvar a Deus, porque Deus, Ele é um Deus eterno. Versículos 1 a 4 do Salmo 146 diz: Aleluia! E a maneira como foi escrita é uma ordem, tá bom? Não é uma sugestão. Louvado seja Yahvé, louvado seja Yahweh, louvado seja o Senhor. E o salmista diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Quem escreveu o salmo mencionou o meu louvor aqui, ele não estava pensando um louvor depois da morte. O conceito do homem do Antigo Testamento era um pouco mais limitado em termos disso do que o conceito do homem neotestamentário. E ele diz: eu louvarei a Deus, eu louvarei ao Senhor com a minha vida, ou durante, enquanto eu estiver vivo, cantarei louvores a lá, enquanto eu viver. Eles tinham uma dimensão, isso vai acabar e vai passar. Olha o que diz o versículo 3. Não confies em príncipe, nem nos filhos dos homens, em que não há salvação. Há um possível situar desse salmo no momento pós-exílico, ou, enfim, é uma discussão de que momento esse salmo acontece. Mas quando nós lemos na Escritura, por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 31, nós vemos que quando a Assíria vai invadir Israel, o povo de Israel, em vez de buscar refúgio em Deus, que era eterno, poderoso, eles correm para o Egito. Então a Assíria, que viria ali da região para cima do Iraque, não é Irã, Iraque, aquela região ali, e entraria na terra de Israel. Israel era pequeno, não tinha força, então ele falou: vamos ir para Faraó. Vamos contratar Faraó, vamos fazer um pacto e Faraó vai nos defender. E Isaías capítulo 31, versículos 1 a 3, Deus fala: ai daqueles que buscam refúgio no rei do Egito e fazem do homem mortal a sua força. Vocês têm que confiar em mim, eu sou eterno, porque eles são passageiros. E se isso foi verdade, esse salmo se harmonizaria muito com esse conceito, lembrando as pessoas a não depositarem a esperança em homens como ele, a ponto de Deus mover o autor bíblico a escrever o seguinte: não confie em príncipes. A ideia é que não adianta, na versão do meio aqui, Deus, eu não confio em poderosos. Não é neles que você vai encontrar salvação. Hoje muitas pessoas esquecem de que Deus, a salvação está em Deus.
Olha o versículo 4. Por que eu não devo procurar ajuda nos seres humanos, confiar, colocar minha esperança neles? Deus diz, sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Ou seja, quando o espírito sai deles, ou quando a alma sai do corpo, eles voltam ao pó no mesmo dia e perecem todos os seus desígnios. Não tem jeito. A esperança de alguém não deve estar nos poderosos. Isso diz muito para nós, desculpa eu estar correndo hoje, vou ser muito objetivo. Isso diz muito para nós num momento da história em que nós estamos prestes a ter eleição no nosso país. Muitas pessoas, muitos crentes são bobos, eles colocam a esperança em homens. Você não deve colocar a sua esperança nem em A, nem em B, nem em alguém de extrema direita, extrema esquerda, de centro, de qualquer ordem política. A sua esperança não está nesses homens. Não coloque a esperança, porque se essa pessoa entrar, então o Brasil vai ser diferente, vai ser melhor. Olha, Deus é quem faz um povo ser melhor ou pior, uma nação ser melhor ou pior. Coloque a esperança em Deus. Com isso, eu não estou dizendo que você não tem que usar o seu intelecto, a sua fé para fazer escolhas. Eu estou dizendo para você que a sua esperança não está nesses homens. Nós nos decepcionamos porque votamos em alguém e falamos, agora sim, entrou o nosso candidato e vai ter uma mudança no país. E logo depois as coisas começam a continuar igual, às vezes até piorar, e você se frustra. E aí na próxima eleição você fala, eu não voto mais nessa pessoa, agora eu vou votar em outra. E aí você coloca a esperança em outra pessoa e vota, e novamente se frustra. O povo cristão precisa aprender, a nossa esperança está em Deus. Escolha o menos pior, quando você for colocado diante de uma escolha, escolha o que é menos pior. E depois confie em Deus, ponha a esperança em Deus. Não se firme em homens. Esse texto fala que quando o espírito sai, quando eles morrem, naquele mesmo dia, todos os planos, todos os desígnios dessas pessoas desaparecem. Então por que eu devo glorificar a Deus? Por que eu devo mencionar aleluia nas minhas orações, no meu estilo de vida? Porque Deus, Ele é eterno. Os homens são finitos, mas Deus não. Olha aí outra dinâmica nesse texto. O nosso Deus é um Deus eterno. Eu mostrei alguns aspectos, olha, pessoas e feitos, e até mesmo poderes, não é? O poder delas são transitórios. Isaías 31 já mencionei, que fala para não buscar, o povo de Israel não devia buscar força no rei do Egito. Há um outro versículo na Bíblia, que está em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Deixa eu abrir aqui para vocês, tentar projetar para vocês. Jeremias capítulo 17 é um outro texto da Escritura que pode ser usado claramente para que você aprenda algo. É um texto que você deve já ter ouvido. Olha o que diz Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Veja, Deus não está falando que você não pode confiar nas pessoas, hein? Tem gente que entende esse texto de uma forma errada e diz, agora eu não vou confiar em ninguém. Deus, na igreja tem pessoas que você deve confiar, homens de que você fala, puxa, eu confio nessa pessoa. Mas o que Deus está falando aqui é que você não deve fazer do ser humano a sua confiança, a sua força. Você não deve dizer assim, nossa, agora vai dar certo, porque essa pessoa está do meu lado. Olha, eu estava sem esperança, mas se eu falar com aquela pessoa, se ela estalar os dedos, se ela mover os pauzinhos, as coisas vão mudar. Não confie no homem para isso. Deus vai cuidar de você. Está passando por dificuldades, por privações, por medo, por luta, por doença, não confie no homem, não é ele. Eu estou doente, mas se eu passar por aquele médico, por aquele especialista, eu tenho certeza que tudo vai mudar. Maldito o homem que confia, que faz do outro ser humano a sua esperança. Deus não quer que você creia, que você coloque a sua esperança total naquele médico, naquele político, naquele chefe, naquele parente, naquele rico. Deus não quer isso. Ele quer que você faça dele a sua esperança. O texto diz, maldito o homem que confia no homem. Que tipo de confiança é essa? Ele diz que faz da carne mortal o seu braço.
o seu apoio, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Porque, claro, você não precisa de Deus. Se o ser humano é para você o socorro, você não precisa buscar a Deus, porque esse homem vai socorrer você. Está aí a primeira razão pela qual você deve glorificar a Deus, porque o nosso Deus é um Deus eterno. A outra palavra aí que você pode aprender nesse texto é: você deve glorificar a Deus porque ele não só é eterno, mas ele é poderoso. E além de poderoso, ele é um Deus fiel. Isso é importante de você entender. Olha o que diz o Salmo, versículo 5 e versículo 6. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no seu Deus. É muito importante você saber disso. Deus fala, a Bíblia nos ensina que uma pessoa que confia em Deus, de olhos fechados, é uma pessoa feliz, que faz dele a esperança, que confia, que espera nele, mesmo contra tudo à sua volta dizendo que é o contrário da sua fé. Olha só, cuja esperança está no Senhor, o seu Deus. E que Deus é esse? A Bíblia fala que ele é poderoso e fiel. Que Deus é ele? O Deus que fez os céus. O salmista está mencionando aqui, tentando trazer à mente do leitor, a esperança de um Deus. Olha o poder dele. Deus fez os céus, a terra e o mar e tudo o que neles há. Isso é poder. Quando você ora, quando você vai glorificar a Deus por algo, você tem que lembrar: eu não estou pedindo para um Deus que é de barro, de pedra. Eu estou falando com um Deus que fez tudo. Mas além de saber que Deus fez tudo, o salmista diz assim: e mantém para sempre a sua fidelidade. Essa é a razão porque você pode falar: eu glorifico a Deus porque Ele é eterno, e glorifico a Deus também porque Ele é poderoso. Alguém com tamanho poder é usado, tamanho poder dele é usado para cumprir o que ele diz. De que adiantaria Deus ser tão grande e poderoso se ele desse a sua palavra e não cumprisse? Você não está só. Se você é um crente, Jesus disse o seguinte: um passarinho não cai de uma árvore, uma folha. Ele disse, desculpe, o pássaro, até um pardal, não vai cair, não vai morrer sem que Deus dê essa ordem. Eles não plantam, eles não fazem as suas plantações, armazéns, mas Deus alimenta eles todos os dias. Olha as flores, elas nascem de manhã, muitas delas passam o dia, no final do dia já murcharam. E a Bíblia fala que nem mesmo Salomão se vestiu como uma delas. Por quê? Em que sentido? Porque Salomão era vestido por pessoas, a flor foi vestida pelo próprio Deus. Essa é o que o texto está dizendo para nós. E Jesus fala: vocês valem mais do que simples pardais. Parem de ser pessoas de pequena fé. No meio da adversidade, coloque a esperança em Deus e diga: Senhor, eu não sei porque estou passando por essa situação, mas eu sei na sua palavra que o Senhor deve ser louvado. Aleluia ao teu nome, porque o Senhor é um Deus eterno. Eu sou passageiro, mas o Senhor não. O Senhor é poderoso. Aleluia ao teu nome. E além de poderoso, o Senhor é fiel. O Senhor cumpre tudo o que diz. Se fez o céu, a terra e o mar e tudo o que nele há, o Senhor fez a mim também. E o Senhor sabe dar um fim às nossas vidas. Um fim proveitoso. Cantamos a primeira música desse culto dizendo: eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a meu tesouro, a minha vida, a minha alma, até aquele dia. Essa é a esperança do crente. Glorifique a Deus por quem Ele é, pelas qualidades que Ele tem. Ele é eterno, poderoso e fiel. O texto diz mais o próximo aspecto de Deus. Jeremias, desculpe, deixa eu mostrar esse texto para os irmãos, que é um texto que ajuda, e nós olhamos agora há pouco o texto de Jeremias capítulo 17, versículo 5. Olha o próximo, que seria o versículo 7. Se por um lado maldito é o homem que confia no homem e que faz a carne mortal o seu braço e se aparta o coração do Senhor, olha o que ele diz no versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e
cuja esperança é o Senhor. Você é assim? Você é alguém feliz? Na versão do meio fala, feliz é quem confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Alguém que confia, que espera. Se você é assim, você então vai poder dizer aleluia. Eu não vou ter medo porque o meu Deus está cuidando de mim. O outro aspecto aqui, terceiro aspecto, porque eu devo glorificar a Deus, é porque Ele é bom e justo. O nosso Deus é um Deus que é bom e justo. Versículos 7 a 9 diz, Deus que faz justiça aos oprimidos. Olha que bonito isso. E dá pão aos que têm fome. Em outras palavras, Deus supre para os seus. Você confia nisso? Agora é uma questão de fé. Deus dá pão aos que têm fome e liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. Em outras palavras, ele faz coisas que são impossíveis, até mesmo na área da medicina. O Senhor é capaz de reverter coisas que são impossíveis. Do ponto de vista humano, lá atrás, fazer alguém que é cego enxergar era impossível. Ainda hoje é. Mas pensa, hoje alguém pode achar que a tecnologia vai fazer algo. O texto fala, Deus abre os olhos dos cegos. E faz o quê? O Senhor levanta os abatidos e o Senhor ama os justos. O Senhor guarda o peregrino, o Senhor guarda aquele que está viajando, às vezes longe de casa, sozinho, distante. Em outra versão aqui do meio diz, o Senhor protege o estrangeiro, aquele que não conhece ninguém. O Senhor sabe amparar, o Senhor ampara o órfão, aquele que perdeu os pais, que está sozinho. O Senhor ampara a viúva. O Senhor, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O que isso quer dizer? A Bíblia fala que ele é eterno, fala que ele é poderoso e fiel, e agora menciona que ele é bom e justo. Significa o quê? Que o poder de Deus não é um poder impessoal, mas é um Deus que tem um poder relacional. Deus se relaciona conosco. Diferente de todas as divindades, o texto fala que ele levanta os abatidos. Você está abatido hoje? Está triste? Esse Deus que acabamos de ver que é fiel, que cumpre o que ele falou, está dizendo para você, eu sou aquele que levanta os abatidos. Clama a mim. Eu sou aquele que sacia a fome. Ele está apontando claramente aqui o cuidado que ele tem com o povo dele. Ele fala que o Senhor ama os justos. O Senhor abre os olhos dos cegos. Qual é a causa impossível que você está olhando falando, Deus, eu não tenho mais esperança. Isso aqui é impossível. O Deus da Bíblia é um Deus que tem poder, e com todo o poder que ele tem, ele não está impessoal, distante, lá no seu trono. Ele se aproxima para recolher a sua lágrima. Ele se aproxima para segurar a sua mão, para afofar a sua cama na hora do sofrimento, na hora da dor. Ele é Deus quando tudo está perdido, da nossa perspectiva, ou quando a maior vitória acontece. Por isso o salmista diz, aleluia, louvado seja o Senhor, que socorre, que cuida, que cura, que supre. O Salmo 146 foi escrito para trazer esperança àqueles que perderam a sua esperança. Ele vai caminhar para o final do Salmo, mostrando razões porque você tem que confiar nele. A última parte desse Salmo diz que eu devo glorificar a Deus. Por quê? Porque o seu reinado é um reinado duradouro, não é algo passageiro. Talvez pareça ser uma coisa muito óbvia de ser dita, o Salmo termina dizendo, o Senhor reina para sempre. O Senhor reina para sempre. Isso é muito importante, porque não é só a pessoa de Deus, não é só a pessoa de Deus que é eterna, mas o seu reino é eterno. Por isso o salmista diz, o Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, ó Israel, reina de geração em geração. É assim como ele começou, na primeira palavra desse salmo, ele termina dizendo, louvado seja o Senhor, porque o nosso Deus é um Deus incomparável. Quais são as razões, então, que devem levar você a demonstrar
grande e profunda gratidão a Deus. Quando o medo vier, lembre-se, eu vou passar, mas o meu Deus não, Ele é eterno. Quando você se achar pequeno diante dos desafios, lembre-se, eu sou pequeno, mas o meu Deus é grande. Ele é poderoso, Ele é fiel. Ele disse, vai cumprir, eu posso descansar nas mãos dEle. Eu sei que o meu Deus é bom e Ele é justo. Se alguém me persegue, o Salmo diz assim que ele transtorna o caminho dos perversos. Você é perseguido por alguém? Cedo ou tarde, no momento que Deus julgar necessário, Ele vai transtornar essa pessoa. Ele vai colocar obstáculos para que essa pessoa tropece. Deus, Ele é justo, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe quando você precisa e Ele há de agir. E o mais bonito em tudo isso é que você poderia ter um Deus que é toda dessa forma que nós falamos, eterno, poderoso, fiel, bom e justo. E você fala, ok, Ele é tudo isso, mas um dia Ele não vai estar mais reinando. Por isso o salmista diz, olha, não só Ele é eterno, como Ele nunca vai perder o poder. Ele é eterno e o seu reino é eterno, nunca passará. De modo que se você é um crente, se você é um súdito desse rei e o reino dele é eterno, você vai reinar eternamente com ele. Faça tudo o que estiver ao seu alcance. Coloque a sua esperança em Cristo, para que quando esse reino for instaurado, para quando esse reino for inaugurado, você desfrute desse reino. Não ouse ouvir essas verdades e parar e não entender que é nosso dever dizer Deus seja louvado. Você vai morrer um dia, se Deus não voltar para te buscar, se Cristo não voltar, vai. Aleluia, Deus vai ser louvado por meio disso. Haverão dias em que você vai acordar e coisas que são essenciais para você foram tiradas. Um parente, alguém que você ama muito, um marido, um filho, um cônjuge. E naquele dia você precisa lembrar, Deus deve ser louvado. Aleluia ao Senhor. Deus não é louvado só quando tudo vai bem. Independente das circunstâncias da vida. O salmista diz, louve, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa expressar verdadeira adoração a esse Deus. Enquanto você viver, louve ao Senhor, independente das circunstâncias. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos juntos orar e eu quero convidar você a, nesse instante, terminar essa noite com oração. Vamos orar. Pai, eu quero pedir que a sua graça esteja com os meus irmãos. Eu sei que eles enfrentam adversidade. Eu sei que muitas são as lutas, muitos são os problemas que acometem a vida do seu povo. E sei que eles muitas vezes são tentados a perder a esperança. Como é bom nos depararmos com os salmos que nos desafiam a bendizer, a louvar o teu nome, porque o Senhor é digno de toda adoração e louvor. Não deixe os nossos lábios ficarem calados, que possamos fazer como o salmista. Aleluia, louvado seja o Senhor, bendiga, ó minha alma, ao Senhor, enquanto eu viver, em toda a minha vida, que o Senhor seja louvado. Guarda-nos, Senhor, no final dessa noite, protege-nos dos desvios, do medo e fortalece a sua igreja. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe você, nos vemos em breve. Que a graça do Senhor cubra você, cubra a sua casa. Vou deixar projetado aí um aviso que nós colocamos no começo do culto. Espero que você tenha visto, mas se você não viu, está aí. Estamos caminhando para o final do livro de Salmos. E quando o livro de Salmos terminar, nós retornaremos para o culto presencial na igreja e aí nós não teremos mais a transmissão dos cultos aqui na terça-feira. Faça o possível para estar conosco. E se você é de longe e você estiver pensando, pastor, mas eu moro longe, eu gosto tanto dessa igreja, assisto os cultos, quero seguir e eu não posso estar aí com vocês. Eu entendo isso e o meu coração pesa por causa de vocês.
mas o nosso povo aqui, a nossa igreja aqui precisa se reunir. E como nós temos enfrentado dificuldade para que as pessoas voltem, eu preciso parar com as transmissões. Minha oração é que a graça de Deus, assim como os apóstolos fizeram em tantas circunstâncias, eu encomendo vocês nas mãos do Senhor e peço que Deus os conduza. Onde vocês estiverem, procure uma igreja e vá a essa igreja, congregue lá. Não há igrejas perfeitas, mas você precisa do amor, precisa da união com o povo de Deus. Espero que um dia essa situação mude e a gente possa voltar a ter as transmissões. Mas até o final de Salmos estamos aqui juntos. Um excelente final de noite. Deus abençoe cada um de vocês. Fiquem na graça do nosso Senhor.